Olá, boa noite. Eu sou Diego Rodrigues Paes e essa é a nossa primeira aula da disciplina Estágio Supervisionado 2, aqui para alunos do ensino fundamental. A gente vai estar fazendo aí na modalidade para residentes no exterior. A minha professora regente é a professora Inês Welter Marx, o meu RGM é 0631510 e o tema da nossa primeira aula vai ser o processo de formação de palavras na língua portuguesa. A gente vai pegar ali uma aula voltada para alunos do sexto ano. Rapidinho, antes da gente começar, só fazer uma observação que esses barulhos de carro que ficam passando aí, infelizmente a gravação fica ao lado da janela e pode estar incomodando, tá? Mas enfim, a nossa primeira aula vai ser voltada à derivação e composição, os tipos de cada uma, né, como que é formado, e no finalzinho a gente vai estar falando a respeito de arcaísmo e neologismo. A gente vai fazer uma explicação bem sucinta, mas bem prática, né, bem rica para os alunos que estão começando agora, e é um conhecimento que vai servir para toda a vida acadêmica deles, né? Tomara que aproveitem. Legal? Vamos lá. Bom, antes da gente iniciar e falar propriamente dos tipos de derivação e dos tipos de composição, é muito legal a gente relembrar dois conceitos. O conceito de palavras primitivas e palavras derivadas. Basicamente, palavras primitivas são aquelas que não derivam de nenhuma outra palavra. São os nossos radicais. É importante a gente ter esse conceito de radical antes de entrar nos tipos lá de composição e derivação. E nós temos as palavras derivadas, são aquelas que originam das primitivas. Somente para a gente deixar bem claro, vamos pegar como exemplo a palavra dia, a palavra casa e a palavra flor. Todas elas palavras primitivas, palavras que não originaram de outras palavras. E agora vamos pegar o exemplo da palavra diário. É uma palavra derivada, que derivou da palavra dia, palavra primitiva. Vamos observar a palavra casarão, uma palavra derivada que originou da palavra casa, também uma palavra primitiva, e a palavra floreira que originou-se da palavra flor. Tá legal? É muito importante a gente pegar e entender esse conceito de radical, né? Que vai ser justamente o que a gente vai utilizar para apresentar os tipos de derivação e os tipos de composição. Então vamos lá. Bom, agora vamos partir para conhecer um pouquinho do processo de derivação. A gente viu lá que derivação é a formação ou a criação de uma palavra, né, a partir de uma palavra primitiva, lá, de um radical. Os tipos de derivação que a gente tem na língua portuguesa, a gente vai colocar aqui agora. Inicialmente a gente tem derivação prefixal, a gente tem a derivação sufixal, a gente tem derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo, derivação parassindética, que ela é muito parecida com a derivação prefixal e sufixal, a gente tem a derivação regressiva e tem a derivação imprópria, ou também conhecida como derivação ou conversão, tá legal? Essa derivação imprópria também é conhecida como conversão. Esse nosso primeiro exemplo, que justamente dá a derivação prefixal, ele acontece mais ou menos dessa maneira. A gente tem lá o nosso radical e antes dele a gente tem um prefixo. Então fica prefixo mais radical. Como por exemplo na palavra infiel, onde o nosso radical é a palavra fiel. E o nosso prefixo, a letra I e a letra N, in, né, prefixo de oposição, somado ao radical, forma a palavra infiel. É o mesmo que acontece na palavra desleal. A gente tem o radical leal, antes dele tem o prefixo des. Você juntando os dois, você forma a palavra desleal, o mesmo que acontece na palavra infiel. Antes o nosso prefixo, junto com o nosso radical. É justamente o oposto lá da derivação sufixal. No caso da derivação sufixal, acontece o radical e logo após dele você tem o sufixo. Radical e sufixo. Então, por exemplo, vamos pegar a palavra felizmente. Na palavra felizmente, você tem lá nosso radical feliz, e acrescentando a ele o sufixo mente, você forma a palavra felizmente. É o mesmo ocorre na palavra espaçosa. Você tem lá o radical espaço, né, até o cedilha,
e juntando a ele o sufixo osa, osa, né, você tem a palavra espaçosa. Felizmente e espaçosa, duas palavras formadas lá por derivação sufixal. Aí a gente tem agora a derivação parasindética e a derivação sufixal, prefixal e sufixal. Qual que é a diferença das duas? É muito parecido, mas a gente já vai ver. Vamos pegar, por exemplo, inicialmente a palavra infelizmente. Infelizmente a gente tem um prefixo in, o radical feliz, e logo após a palavra o sufixo mente. Infelizmente a gente forma uma palavra. Só que observa o seguinte: se a gente tira dessa palavra o prefixo ou o sufixo ou os dois, você observa que ainda existe uma palavra, você pode entender o que sobrou do significado. Por exemplo, na palavra infelizmente, se você tira o prefixo in, ainda te sobra felizmente. É uma palavra que tem sentido. Se você tira o mente, você ainda tem infeliz, também tem sentido. Então, quando você retira o prefixo ou o sufixo, eles não são dependentes, você tem uma palavra. Aí você tem uma derivação prefixal e sufixal. Agora veja o exemplo. Se você pegar a palavra entristecer e você tirar lá, você tem a palavra, só para a gente caracterizar ela, tem en, né, o en, que é o nosso prefixo, o triste, que é o nosso radical, e o ecer, que é o nosso sufixo. Se você tira nessa palavra o en, o nosso prefixo, fica tristecer. Essa palavra não existe, tristecer. E se você pegar e tirar o final ecer e ficar somente em triste, também não existe. Então, quando você pega e retira dessa palavra derivada o sufixo ou o prefixo, fica só o radical, ele fica sem sentido. Então, nesse caso, é diferente lá da palavra infelizmente. Então, nesse caso, você tem uma derivação parasindética. A diferença da derivação prefixal e sufixal é justamente a ausência de sentido naquilo que sobrou. Legal? Nosso próximo passo é justamente a derivação regressiva. Quando que ocorre a derivação regressiva, né? É quando você tem uma palavra nova que se originou de uma palavra primitiva. Vamos pegar, por exemplo, normalmente é substantivo e verbo. Mas vamos pegar, por exemplo, o verbo chorar, uma palavra primitiva. Uma palavra que se originou dela foi a palavra choro, né? Um substantivo. Então, chorar originou choro. E o mesmo aconteceu com combater, o verbo combater, né? Originou combate, o combate. O verbo criticar originou a crítica. E o verbo castigar, ele originou castigo. A palavra primitiva, normalmente um verbo, originando uma outra palavra. Essa é a nossa derivação regressiva. Legal? E por fim, derivação imprópria ou conversão. Essa acontece justamente quando você tem a palavra primitiva e essa palavra sem alteração alguma, ela gera uma nova palavra. Vamos pegar, por exemplo, a palavra primitiva, o verbo jantar. O verbo jantar. Agora você pode ver que se a gente falar o jantar como substantivo, ela originou da palavra primitiva, mas você tem uma palavra nova, o jantar. Você tem o verbo jantar, palavra primitiva, e o substantivo jantar, né? O jantar está servido, que é uma palavra que foi derivada. É o mesmo, por exemplo, que a palavra com... se você pegar a palavra porquê. A palavra porquê, ela é uma conjunção. Fiz algo porque tal. Porém, se você colocar a palavra, você pode utilizar ela também como substantivo. Por exemplo, se você colocar assim, eu sei o porquê disso, ninguém entendeu o porquê daquilo, você tem uma derivação imprópria, né, uma conversão. Você não teve alteração na formação, né, nem na pronúncia da palavra. Você pegou uma palavra imprópria, né, no caso a gente pegou aqui o jantar e o porquê, e dessas palavras você criou novas palavras. Então a gente fica um pouquinho diferente da regressiva, né, que você tem uma nova palavra, mas tem alteração na grafia. Bom, diferentemente do processo de derivação, o processo de composição ele ocorre com a união
de dois ou de mais radicais, certo? Juntou dois radicais, você tem o processo de composição. Ele pode acontecer de duas maneiras, ou por justaposição ou por aglutinação. Qual que é a diferença dos dois, basicamente? No processo de justaposição, você não tem alteração da forma do radical, enquanto no processo de aglutinação você observa essa alteração. Vamos pegar primeiro em justaposição. Se você pegar, por exemplo, a palavra passatempo, você tem unificado duas palavras, passa e tempo, mas mantém sem alteração na palavra, você forma uma segunda palavra. A palavra pé de moleque, você também tem três palavras formando uma, né? Um significado. Couve, flor. Couve não se alterou, flor alterou. Ponta, pé. Você tem a palavra ponta, a palavra pé, juntou as duas, não teve alteração. Então o radical se manteve, você tem uma formação por justaposição. Na aglutinação você tem uma alteração no radical quando você junta a palavra. Olha que diferente. Por exemplo, se você pegar a palavra planalto, que vem da palavra plano mais a palavra alto, quando você junta as duas, você modifica a palavra plano, ele fica planalto. Então você tem alteração. Se você pegar a palavra lá embora, que vem de em mais boa mais hora, e você juntando as três, você tem alteração na forma do radical. E a mesma coisa de aguardente, que você tem água e ardente. Alterou a formação, aglutinação. Se você manteve a forma original lá do seu radical, do seu morfema, você tem o processo de justaposição. Legal? Bom, legal. A gente, tendo visto aí o processo de formação por derivação e por composição, é bem interessante a gente ver aqui também um pouquinho de arcaísmo e neologismo. O que seria assim inicialmente o arcaísmo? O arcaísmo, ele significa, seria a ação de você buscar uma palavra que já está em desuso na língua portuguesa, né? A língua portuguesa, como qualquer outra língua, ela com o passar do tempo ela vai se modificando, isso é um processo natural. Então algumas palavras que a gente fala hoje, elas futuramente, quem sabe, elas podem não ser mais utilizadas, venham a ser substituídas por outra, por uma influência de outra língua, né? Uma influência da música, da cultura, enfim, ela deixa de existir. Isso é bem normal. Mas de toda forma, essas palavras elas não podem sumir, até porque elas fazem parte do nosso acervo, do nosso histórico, da nossa obra, né? Então vamos olhar, por exemplo, se você pegar lá a palavra cerola, achei que quase ninguém mais fala, né? Antigo, hoje todo mundo fala cueca, eu pelo menos falo e todo mundo que eu conheço. Então você não vê muito essa palavra no falar das pessoas. Então quando você vê uma recuperação dessa, está sendo nesse ato recorrido ao arcaísmo. Você vê, por exemplo, a maioria das pessoas não sabe o que é. Eu também não saberia no primeiro momento o que seria um nosocômio. O que seria um nosocômio? É um sinônimo da palavra hospital. Quase ninguém fala, né? Mas de toda maneira ele não vai sair. Ele vai ficar só no nosso acervo, né? Na nossa biblioteca de palavras. E você está recuperando uma palavra dessa e colocando num texto atual, né, dando uma roupagem nova, você está utilizando do arcaísmo. O oposto do arcaísmo, diferentemente do arcaísmo, a gente tem o neologismo, que nada seria mais do que você criar novas palavras, né, trazer novas palavras à língua, né. Toda língua passa por isso, influências diversas que vão acontecer de outras culturas, de outras músicas, né, do que a gente vê na mídia, vê na TV. Essa bagagem de informação nova a gente conhece como neologismo ou criação de palavras. É bem legal a gente colocar aqui como é que ele acontece. A gente tem três tipos de neologismo. O primeiro é aquele que a gente propriamente não cria palavra, né? A gente chama ele de neologismo semântico, ou seja, a gente apenas pega uma palavra que já é existente, né, e passa um outro significado
para ela. Por exemplo, vamos usar a palavra zebra. A palavra zebra, zebra é um animal. Mas a gente pode usar ela quando alguma coisa que não deu muito certo, pode falar, vixe, deu zebra. A gente tem vê um jogo de futebol ou algum evento e tem uma certeza de que de que um time é muito mais preparado, mais forte que o outro, e o mais fraco ganha. Você fala, deu zebra. Isso daí você está atribuindo a essa palavra um novo significado. O mesmo acontece com a palavra bico, né? Bico das aves, né? Normalmente o sentido. E a gente, o brasileiro, atribuiu, o falante da língua portuguesa, atribuiu o significado de um emprego temporário, né? Estou sem um emprego, vou arrumar um bico. Vou fazer bico para levantar um dinheiro. Então, foi atribuída à palavra bico um novo significado. Uma segunda possibilidade que a gente tem desse neologismo de criar palavras é o neologismo lexical. Isso aí você inventar uma palavra mesmo através de algum outro termo, de alguma outra cultura. Vou dar um exemplo. A gente tem o nosso buscador da internet, o Google. Todo mundo conhece o Google. Ele já é uma palavra estrangeira e a gente vê hoje assim muito jovem, né, conectado. Ele fala assim, ó, eu vou googlar, né, procurar no Google. Ou tem gente que pega e fala assim, ó, tem gente que fala inglês, tem gente que fala francês, eu falo internetês, que é uma língua para os usuários de internet, né? Você está inventando uma palavra que não existe. Tanto o googlar quanto o internetês você não vai achar no dicionário e não vai achar nem a origem. Você está inventando e pela a utilização ela começa a fazer parte da língua e as pessoas vão aceitando, né? E futuramente elas podem ser aderidas à língua, certo? Uma terceira possibilidade que a gente tem desse neologismo, desse processo de formação dos falantes da língua, é o neologismo sintático, né? É quando você pega uma formação de palavras e atribui outro significado a ela, né? Não somente a uma palavra, como acontece no semântico, assim é uma expressão. Veja um exemplo. Se eu chegar e falar assim, minha namorada me deu um bolo. Minha namorada me deu um bolo. Pode ter dois significados. Ela me deu, por exemplo, um bolo de aniversário, né? Mas nesse caso acho que não, né? É que ela acabou furando comigo. Tomei um bolo. Não, então a gente pegou e atribuiu aquela expressão de dar um bolo um seguinte significado, né? Você pega o garotão lá com várias namoradas, fulano lá passou o rodo, né? Será que ele passou o rodo no chão mesmo ou essa frase tem algum outro significado? Então a gente pode, só para a gente caracterizar, o arcaísmo seria a gente recuperar essas palavras que a gente não fala mais, né? Palavras mais antigas, e o contrário dele seria justamente o neologismo, que seria a gente pegar e criando palavras novas e modificando a língua. Muito legal também a gente colocar aqui, só para falar de fechar o neologismo, justamente que o neologismo ele não pode ser confundido com o estrangeirismo. Neologismo seria o ato de você pegar e criar novas palavras mesmo a partir de eventos, né, sem obrigatoriamente ser um radical, como a gente colocou aí. Agora, diferente do estrangeirismo. O estrangeirismo ele seria você pegar, incorporar palavras ou termos que vêm de outra língua, né? Hoje a gente vê bastante com a internet, você tem contato com várias línguas, né? Várias culturas, hoje fica muito fácil, então, você pegar essas palavras que tem em outra língua e começar a incorporar ela na nossa língua. E as pessoas vão se acostumando e essa palavra vai sendo incorporada cada vez mais. Por exemplo, se você pegar hoje com a informática, você pega a palavra mouse, você pega quando os alimentos, né? Se você for colocar hot dog, pizza, isso aí todo mundo fala e acaba sendo normal, né? Você já não consegue ver a sua língua mãe sem essas palavras que foram importadas de outras línguas, né? Isso aí é um processo que vai ficar cada vez mais forte na nossa língua portuguesa, agora na era da comunicação. Então mas é importante que a gente veja que o neologismo ele não tem uma obrigação de você pegar uma palavra de outra língua, enquanto o estrangeirismo obrigatoriamente tem. Por último, para a gente fechar aqui, a gente falar um pouquinho também de onomatopeia, essa figura de linguagem
mas que ela cabe certinho aqui no nosso exemplo de formação de palavra. Onomatopeia nada mais é que a gente pegar e tentar transcrever o som, imitar o som, passar limpo o som que algum objeto faz e colocar ele na língua, entendeu? Por exemplo, a língua inglesa mesmo, ela faz bastante disso, né? Muitas das palavras são originadas dos sons, né? Por exemplo, se você pegar a palavra sino, que é bell, ele pega da batida do sino, né? A gente, na língua portuguesa, tem um pouquinho menos, mas ele faz parte, é legal que a gente conheça. Por exemplo, se você pegar lá a palavra bang bang, também é uma palavra que vem do inglês, mas ela remete lá ao barulho que faz a arma. Ou ainda, se você pegar hoje, tem até um neologismo, que aí fica bem legal que a gente coloca, mas hoje a gente vê bastante o jovem falando, já vem o mimimi. O mimimi nada mais seria que o choro, né? Reproduzindo o choro, ele transcrevendo diretamente, né? Quem gosta de futebol, o time, a seleção da Espanha jogava lá o tic-tac, né? O tic-tac seria aquele passe, aquela sequência de passes, né? Que relembra, ela remete ao som que o relógio faz. Então é bastante interessante que a gente saiba disso. Na língua portuguesa a gente usa pouco, mas é bom que a gente conheça o termo. Tá legal? Bom, e esse foi o fechamento dessa nossa primeira aula aqui do estágio supervisionado 2. Espero que tenha sido bem proveitosa. A gente falou um pouquinho aí da formação das palavras, como elas ocorrem, né? As palavras primitivas e as palavras derivadas. Dentro das palavras derivadas a gente falou um pouquinho lá de derivação sufixal, que é aquela que tem radical mais um prefixo antes, a sufixal que é radical mais um sufixo, aquela que tem sufixo e prefixo, a parasindética. A gente falou também um pouquinho de neologismo, arcaísmo e fechamos aí falando sobre onomatopeia, um conhecimento bacana, né, que vai se desenvolvendo com os anos, mas ele é bem interessante, ele é bem rico, né, para quem está iniciando essa fase de aprendizado. Espero que tenha sido bem proveitoso. Muito obrigado.